Os compostos orgânicos funcionalizados são aqueles que apresentam uma região de alta reatividade dentro da estrutura da molécula. Nessa aula a gente faz a revisão das funções orgânicas. Começando pelos aletos orgânicos, nós podemos considerá-los como sendo derivados dos alcanos pela substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo da família 7A, ou seja, de um halogênio, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou então o iodo. Aqui nós temos alguns exemplos: o clorometano, diclorometano, o 2-bromo-propano e o iodo-benzeno. Observe que a nomenclatura ela é começada aí pelo nome do halogênio, seguida pelo nome do alcano que deu origem a esse composto. Então, nós temos o cloro derivado do metano, né? Substituiu 2 átomos de hidrogênio e colocou no lugar 2 átomos de cloro, o dicloro, então, metano. Nós tínhamos aqui o propano, que no carbono número 2 foi introduzido um átomo de bromo. E aqui no iodo substituiu-se um átomo de hidrogênio por um átomo de iodo, o iodo-benzeno. Alguns aletos orgânicos importantes: o clorofórmio, CHCl3, que é o triclorometano, que é um composto muito pouco, mas muito pouco polar mesmo, né? Sendo assim, ele não consegue se solubilizar muito bem em água, ele forma 2 fases. Nós temos os freons, né, que foram utilizados como gás de refrigeração, mas que infelizmente acabam reagindo com o ozônio da camada de ozônio, causando assim o seu afinamento. E o DDT, que é um inseticida que não é mais utilizado hoje em dia, mas que foi muito importante na Segunda Guerra Mundial. São todos exemplos aí de aletos ou halogenetos orgânicos. Os alcoóis, que é uma função orgânica que aparece muito nas provas, são compostos que apresentam o grupo OH, a hidroxila, conhecida também como oxidrila, ligada diretamente no carbono saturado, ou seja, aquele carbono que só faz ligações simples. Então, essa é a configuração que nós temos para um álcool, né? Aqui nós temos alguns exemplos de alcoóis. Olha lá, o grupo OH pendurado em carbonos que são totalmente saturados. Note que esse álcool aromático, nós temos o grupo OH ligado aqui num CH2, ele não está ligado diretamente ao benzeno. Em relação à nomenclatura, a terminação que é utilizada para os alcoóis é a terminação -ol. Então nós temos aqui o metanol, etanol, 2-metilpropan-1-ol, ciclopentanol e o 4-metilpentan 2-ol. Tá? Nós também podemos ter nomenclaturas usuais, onde se troca aí a terminação -ol por ílico, álcool metílico, álcool etílico. O etanol, álcool etílico, é o álcool presente nas bebidas alcoólicas, né? E o metanol é um álcool extremamente tóxico, não pode ser ingerido. Nós podemos classificar os alcoóis também. Quanto ao número de hidroxilas, nós temos os monoalcoóis, os dióis, né, ou diálcois, esse aqui é o etileno glicol, derivado do etileno ou eteno. Então, pela introdução aqui de 2 grupos OH, né, OHs e quebra da ligação pi, nós temos a formação desse diol. E aqui o propano, ou propano 1,2,3 triol, certo? Que é um triol, pelo nome aí, conhecido como glicerina ou glicerol, muito utilizado nos cremes hidratantes. E também em relação à posição do grupo OH, nós podemos ter os alcoóis primários, secundários ou então terciários. A hidroxila ligada no carbono primário, álcool primário, hidroxila ligada no carbono secundário, álcool secundário e então ligada no carbono terciário, álcool terciário. Essa classificação é particularmente importante quando a gente for fazer aí as oxidações dos alcoóis, porque álcool primário e secundário oxida muito bem, obrigado, porém o álcool terciário não sofre processos de oxidação. Enol e fenol são 2 funções orgânicas que dão muita confusão em relação aos alcoóis, porque eles apresentam também grupos OHs, mas note que o OH aqui está conectado diretamente a um carbono insaturado. Sendo assim, um enol e o fenol, eles não são alcoóis, né? O enol está ligado num carbono com dupla ligação e o fenol, aí também é conhecido como ácido fênico, a hidroxila encontra-se conectada diretamente num benzeno. Enol e fenol são compostos que apresentam caráter ácido, levemente ácido, né? Eles conseguem reagir com bases muito fortes, mas com bases fracas não há reação. Legal. Aldeídos são funções carboniladas. Agora a gente começa a falar das funções carboniladas. C-O é uma carbonila. C-OH, nós estamos falando aí de um aldeído. Ou de maneira condensada, CHO. CHO é a identificação aí de um aldeído, né? Pela nomenclatura da IUPAC, nós temos a terminação -al. Né? Nós temos aqui alguns exemplos, ó, metanol, o etanol e o benzaldeído. Essa já é uma nomenclatura um pouco mais aí
para esse caso específico, né? O metanal ele também pode ser chamado de aldeído fórmico ou formaldeído, porque os compostos que apresentam um átomo de carbono apenas, nós podemos trocar o prefixo met pelo prefixo form, né? E o etanal, 2 carbonos aqui, nós também podemos trocar o prefixo et por prefixo acet, por isso aldeído acético ou então acetaldeído, né? Cetonas, também grupo aí carbonila presente, C com dupla O, mas esse carbono da carbonila ele precisa ser secundário, ele está conectado a 2 outros átomos de carbono, né? Terminação, para dar nomenclatura, terminação ona. Então nós temos aqui a propan 2-ona, que poderia ser simplificadamente colocada aí como sendo propanona, porque com 3 átomos de carbono para a formação de uma cetona aqui, onde a carbonila precisa estar entre átomos de carbono, só tem uma única possibilidade. Nomenclatura usual, nós podemos falar que nós temos uma cetona dimetílica, uma vez que nós temos 2 grupos metil aqui para o lado. Esta cetona em particular, ou seja, a propanona, é a única que pode ser conhecida como A. Nossa, para que eu coloquei esse acento aqui? Né? Acetona, deixa eu melhorar. Ó. Acetona, certo? É a única que pode ser aí chamada de acetona, utilizada para remoção de tinta esmalte, né? E aqui nós temos outro exemplo, ó, C com dupla O, C com dupla O entre átomos de carbono, uma cetona, butan 2-ona ou butanona, também conhecida como cetona etílica, em ordem alfabética, metílica, certinho?